Bom dia, meus queridos. Desejo a você um dia repleto e abençoado com a graça e com a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. Eu quero convidar você à meditação dessa manhã em Jonas, capítulo 1, versículo 2. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Hoje nós vamos meditar sobre o tema Um chamado que revela a graça. Quando nós olhamos para o contexto histórico da cidade de Nínive, nós vamos enxergar uma cidade marcada pela violência, pela crueldade e pela perversidade. Os seus pecados haviam chegado diante de Deus e o juízo de Deus era justo. No entanto, existe um detalhe que revela aqui a beleza do caráter do Senhor. Que antes de Deus enviar o juízo, ele envia um profeta. Antes da condenação, veio o convite ao arrependimento. E aqui está uma pedagogia teológica muito preciosa, que a graça de Deus muitas vezes se manifesta por meio de um chamado. O simples fato de Deus falar com o pecador já é uma expressão da sua misericórdia. E eu quero convidar a enxergarmos alguns detalhes aqui nesse texto. O primeiro deles é que Deus, ele vê o pecado, mas não deixa de agir com misericórdia. O Senhor disse a Jonas que a maldade daquela cidade havia subido até a sua presença. Deus, ele jamais poderia ignorar o pecado daquela cidade. Os seus olhos contemplavam toda a violência, toda a injustiça e toda a maldade que eram praticadas ali. O Senhor, ele nunca fecha os olhos para o pecado, pois a sua santidade exige justiça. Contudo, antes de exercer essa justiça, ele oferece uma oportunidade de arrependimento. Se o Senhor quisesse apenas destruir a cidade de Nínive, não haveria necessidade de enviar a Jonas, pois o envio do profeta era uma prova de que ainda havia uma porta aberta para a graça dele. Assim também acontece conosco. Quantas vezes Deus nos adverte, através da sua palavra, de uma mensagem, de uma circunstância ou até mesmo da ação do Espírito Santo em nosso coração. Essas advertências não são sinais de rejeição, mas demonstrações do amor de Deus que deseja nos conduzir de volta ao caminho da vida. Mas um outro detalhe que nós podemos perceber é que a graça de Deus alcança quem nós não alcançaríamos. Deus disse a Jonas: levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Humanamente falando, ninguém esperaria que Deus tivesse misericórdia dos ninivitas. Eles eram inimigos de Israel e conhecidos por sua extrema crueldade. Mas Deus enxergava além da maldade presente. Ele via pessoas que ainda poderiam se arrepender. Essa verdade desafia o nosso coração hoje. Às vezes nós somos muito rápidos em concluir que determinadas pessoas não merecem uma nova oportunidade. Muitas vezes julgamos que certos pecados são grandes demais ou que algumas vidas estão perdidas sem esperança. Entretanto, Deus, ele continua fazendo aquilo que nós dificilmente faríamos, que é oferecer graça aos pecadores. O Evangelho nos lembra que todos nós fomos alcançados pela mesma misericórdia. Nenhum de nós foi salvo porque nós merecíamos. Nós fomos salvos porque Deus decidiu amar e perdoar aqueles que estavam longe dele. Mas um outro detalhe que é totalmente importante, nós podemos perceber que o Evangelho continua sendo o grande chamado da graça de Deus. O chamado dirigido a Nínive aponta para um chamado muito maior, que é o convite do Evangelho de Jesus Cristo. Assim como Deus enviou Jonas para anunciar a sua mensagem, o Pai enviou seu Filho ao mundo para chamar homens e mulheres ao arrependimento e à fé. Enquanto houver proclamação do Evangelho, haverá esperança. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós percebemos uma nova oportunidade de responder ao seu amor. O Senhor continua chamando pecadores, restaurando vidas e oferecendo perdão por meio de Cristo Jesus, pois o seu desejo não é a destruição do pecador, mas que ele se arrependa e possa viver. E eu deixo aqui algumas aplicações importantes. A primeira delas é que hoje você possa receber a palavra de Deus como manifestação do seu amor e da sua graça. Que você nunca venha considerar alguém distante demais para ser alcançado pelo Evangelho e que você possa compartilhar a mensagem de Cristo com confiança, lembrando que a graça de Deus ainda transforma vidas. Portanto, se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus, em sua graça, ainda está falando ao seu coração. Por isso, não endureça o seu coração diante desse chamado. Receba a misericórdia que o Senhor Jesus oferece para você hoje e responda com fé, arrependimento e obediência para a glória dele. Vamos orar nessa manhã no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade
e que os nossos ouvidos estejam atentos ao falar, ao chamar do Senhor ao nosso coração, Pai. Abra, ó Deus, o nosso entendimento para que nós possamos olhar além das aparências, para que nós possamos enxergar além das circunstâncias, ó Pai, e que nós possamos enxergar aquilo que de fato o Senhor deseja através das nossas vidas, através, ó Pai, do nosso viver, do nosso caminhar. Pai querido, fortalece-nos e nos sustenta nessa caminhada que é marcada por lutas e por desafios, para que nós possamos sempre, ó Deus, ouvir a Tua voz, seguir a Tua direção e cumprir a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas, ó Pai. Assim nós oramos neste dia, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele continue cuidando da sua vida e da sua família para a glória dEle. Graça e paz, queridos.